Bom dia, turminha! Vamos para a nossa próxima videoaula e hoje a nossa aula vai ser de português. Só que a gente precisa lembrar de algumas coisas que nós vimos na nossa última aula de português. Na nossa última aula de português, a gente fez uma interpretação do texto de uma história em quadrinho. Tia Marcele não lembra, mas vocês vão lembrar. Lembra da história do Horácio, daquele dinossauro que foi parar dentro do ninho de outros dinossauros e aí foi uma confusão doida e no final das contas o Horácio acabou sendo criado, adotado pelaquela dinossauro que pegou ele para virar comida para os filhos dela. Lembra dessa história? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre coisas que acontecem nas histórias em quadrinhos. Então, muita atenção. Se nós voltarmos para o nosso livro na página 54, a gente vai ler a história em quadrinho da última aula. Só que a tia Marcele não vai ler para vocês, porque vocês já lembram mais ou menos como é que é a história. Vocês precisam só observar, ó, que a história em quadrinho, ela é dividida em quadrinhos, em cada quadrinho tem uma cena. Outra coisa que também acontece em história em quadrinho é que as falas dos personagens, elas estão dentro dos balões, ó. E existem vários tipos de balões para explicar as falas. Mas isso a tia Marcele vai falar daqui a pouco. Uma coisa muito interessante que acontece na história em quadrinho é que as histórias em quadrinhos, elas escrevem o som de algumas coisas que acontecem. Exemplo, ó, aqui tá escrito Tibum. Tibum, tia Marcele, não é uma palavra, é o som de alguma coisa. Quando alguma coisa cai na água, a gente diz que fez um tibum. Outra coisa aqui, ó, tem aqui Zump. Zump não é uma palavra. Foi o som que o autor usou para dizer que a dinossauro pegou o Horácio e levou. Então ela pegou o Horácio e levou. A gente dá o nome para quando eu preciso escrever o som de alguma coisa, eu digo que aquilo é uma onomatopeia. Tia Marcele, que nome esquisito é esse? Exatamente, é um nome muito estranho, mas repitam comigo. Onomatopeia. Exato. Onomatopeia. O que é uma onomatopeia? Quando eu preciso escrever o som de alguma coisa, eu estou escrevendo uma onomatopeia. Exemplo, ó, esse som aqui, ó. Como se alguém estivesse batendo em alguma porta. Eu faço o som de toque, toque, toque. Aí eu vou escrever assim, ó. Toque, toque, toque. Isso é uma onomatopeia. Eu estou escrevendo o som de alguma coisa. Outro, passou um gato. O gato começou a miar. O miado do gato é como? Miau, miau. E aí eu vou escrever, ó. Miau. Miau também é uma onomatopeia. Vamos ver outra. Vamos supor que passou um cachorro agora. E aquele cachorro, ele começou a latir. Au, 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 au. Eu vou escrever, ó. O som que o cachorro faz. Au. Au, au. Esse som também é uma onomatopeia. A gente vai precisar fazer alguns exercícios que vocês vão ter que ligar a onomatopeia, o som, à situação, entendeu? Então, onomatopeia é o som das coisas. Quando eu preciso escrever o som de alguma coisa, eu estou escrevendo uma onomatopeia. Agora aqui no quadro, a tia Marcele fez vários sons de várias onomatopeias pra gente treinar. Se eu faço esse som aqui, ó, bum, eu escrevo bum. Eu tô querendo dizer que aconteceu o quê? Uma explosão, um barulho, sei lá, quebrou uma coisa, fez um bum, baita de um barulhão. Aí eu preciso escrever bum. Esse meu bum, eu vou dizer que é uma onomatopeia. Qual é o bicho que faz o barulho de bzzz? Bem no nosso ouvido. Que barulho é esse? Que bicho é esse? A tia Marcele, é uma mosca, é uma abelha, é um bicho bem chato. Exato. E esse bzzz, isso é uma onomatopeia. Quando eu preciso escrever, ó, eu vou chegar mais perto da câmera para vocês verem. Ó, quando eu preciso escrever, bzzz, aqui eu tenho o toque-toque do cachorro, ó, toque, toque, toque. Eu tenho, qual mais? Tenho esse aqui, ó, nhaque. E nhaque é o barulho que dizem que a gente faz quando a gente come alguma coisa. Exemplo, preciso comer uma fruta, uma maçã. Eu vou lá em nhaque. Mordo, é o som da mordida, da comida. Então, toda vez que eu preciso escrever um som,
eu estou escrevendo uma onomatopeia. Repitam comigo. Nunca mais eu vou esquecer que escrever um barulho significa uma onomatopeia. Tá legal? Vocês repetiram, né? Eu não fiquei falando assim devagar, sozinha não, né? Ótimo, muito bem. Vamos para nossa atividade. Vamos lá. Na página 59 do livro, a gente vai conhecer um pouquinho sobre quem foi o Maurício de Souza, que foi o criador da história da Turma da Mônica, da história lá do Horácio, de muita história em quadrinho. Vamos saber um pouquinho dele. Página 59 do livro de português. Vamos lá, dá pausa e acha a página e depois segue o vídeo. Tá assim escrito. Maurício de Souza é o criador da Turma da Mônica. Ele nasceu no dia 27 de outubro de 1935, em Santa Isabel, no interior de São Paulo. Sua primeira tira foi publicada em 1959, com As Aventuras do Franjinha e Seu Cachorro Bidu. Então, Maurício de Souza fez a sua primeira tirinha, sua primeira história, há muito tempo atrás, quase em 1960. Há aproximadamente uns 50 anos atrás. Tem muito tempo, né, que ele fez a sua primeira história. Aí, turma, vamos lá. Nós temos a primeira atividade, que tá aqui, ó. Número 1. Ligue o balão ao que ele representa. Eu tenho aqui os bichinhos caindo, ó, e o Horácio caindo junto. E eu tenho os bichinhos conversando aqui, ó, os dinossaurinhos conversando. Vocês têm dois balões. Um tá escrito fala e o outro tá escrito grito. Em qual dos dois você vai ligar? Aqui eles estão gritando ou eles estão conversando? Aí você vai ligar no lugar certo. Aqui eles estão conversando, falando, ou eles estão gritando? Você vai ligar no lugar certo. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa falar é o seguinte, que nas histórias em quadrinhos, todas as falas elas são escritas dentro de balões, todas elas. Mas existem vários tipos de balão. Exemplo, ó, esse balão aqui, deixa eu chegar perto pra vocês verem. Nesse balão aqui, ó, que tem essas pontas, é o balão que vai ter som. Vai ser sempre o balão que vai ter o grito, que vai ter a onomatopeia. O balão que parece uma nuvem vai ser sempre um balão de pensamento. Sempre vai ser um balão que vai ser sobre pensamento. O balão que não tem nada, que ele é todo retinho, bonitinho, vai ser um balão que vai estar as falas. Tudo bem? O balão assim, meio doido, meio assim, se movimentando, meio... é o balão do medo. Sempre que o personagem tiver com medo, ele vai escrever a história dele dentro desse balão. E esse balão aqui, todo picadinho, ele vai ser o balão do cochicho, quando o personagem estiver contando um segredo, entenderam? Então, os balões, eles também dividem isso. Cada tipo de balão vai ter um tipo de fala. Só pra gente poder continuar e vocês entenderem. Na atividade número 2, ó, nós temos aqui o barulho. E vocês precisam me dizer que barulho é esse. Esse zup, ele é barulho de quê? Quem não lembra, precisa voltar lá na história pra descobrir. Zup, aí vai dizer, é o barulho da maçã caindo. Aí você vai escrever, é o barulho da maçã caindo. Não é isso que o zup quer dizer, tá? Vocês têm que voltar lá no texto. Aqui é o tibum. O que quer dizer esse tibum? Você vai escrever aqui pra mim. Tibum representa o barulho quando alguém bate na porta. Também não quer dizer isso, tá? Vocês precisam voltar lá no texto, ou se vocês já lembrarem, vocês só escrevam aqui pra mim. Aí depois vai ter atenção. Onomatopeias são palavras que imitam ruído, som de naturezas ou vozes de animais. Exemplo, creche, poft, miau. Então, toda vez que eu preciso imitar o som de algum animal ou de coisas da natureza ou coisas que acontecem, eu estou escrevendo uma onomatopeia. Eu espero que vocês já estejam craques nisso. Toda vez que vocês ouvirem onomatopeia, vocês precisam lembrar que é o som de alguma coisa. Toda vez que eu preciso escrever o som de alguma coisa, eu estou escrevendo uma onomatopeia. Show! Número 3, tá assim, ó. Leia cada figura, ligue cada figura à onomatopeia adequada. Eu tenho um cachorro rosnando, então ele vai fazer o som de... Vocês precisam ligar no que tá fazendo esse som. E eu tenho uma abelha que vai fazer o som...
vocês vão ligar a palavra certa. Aqui, ó, eu tenho essas duas palavras que são esquisitas, mas elas são onomatopeias, elas estão imitando o barulho desses dois animais. Vocês precisam ligar a palavra no bichinho certo. Show? Depois eu vou ter a página 61. Vou continuar com a mesma atividade, ó. Na página 61 eu tenho uma criança dormindo. Qual é o som de dormir? Silêncio. Exato. Qual é o som do telefone? E eu vou ligar no som certo. Aqui eu vou ter que ajudar vocês, porque eu acho que vocês não vão decorar. Cada tipo de balão, ele vai ter um tipo de fala. Ele vai servir para alguma coisa. Então, olha só, presta atenção. Vou voltar lá para vocês olharem, para ajudar vocês. Deixa a tia Marcele chegar o quadro para frente, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha só. O balão, que ele tá todo liso, aqui eu vou colocar as falas, quando os personagens eles estão só conversando. O balão, que parece uma nuvenzinha, é o balão que a pessoa tá pensando. Ela tá aqui, ó, pensando. Então, o balão vai ser assim. O balão que é cheio de pontinhas é o balão do grito. O balão que ele é todo picadinho, parecendo que tá pontilhado, ele é o balão do cochicho, quando alguém vai falar um segredo. É o balão do cochicho. E o balão que ele é todo assim, ó, ele é o balão do medo. Então, vocês vão escrever aí, ó, na página assim, 61, o que cada balão desse representa. Esse balão aqui representa... Esse aqui representa a fala, então você vai escrever embaixo, fala. Esse aqui representa o grito, aí você vai escrever grito. Eu vou deixar aqui, ó, e vocês dão um pause nessa parte do vídeo e escrevam aí, ó. Cada um no seu lugar, tudo bem? Vou seguir, vocês pausam e escrevam. Show? Vamos lá. Depois dessa atividade, eu tenho a número 5, que é o seguinte. Releia o título da história. O título da história é Horácio, que é o nome do personagem da outra história. Aí tá. Com que letra começa a palavra Horácio? Você vai olhar e vai colocar a letra para mim. Depois tem uma pergunta. Em relação à letra H, qual é a alternativa correta? Pinte. Gente, a letra H no início das palavras, ela não tem som nenhum. Ela vai copiar o som da vogal que tá vindo depois. Exemplo, Horácio. Ó, Horácio. Essa aqui é a letra O? Não, mas o H ele não tem som de nada quando ele tá sozinho na frente. Então, ele copia o som da letra que tá aqui do lado. Por isso, Horácio. Ele copiou o som da letra que tá do lado. Horácio. Todas as palavras que começam com H, elas vão ter a letra da vogal que tá depois desse H. Todas as palavras. E aí eu vou ter o seguinte, a pergunta. Em relação à letra H, qual é a alternativa correta? Apresenta som quando aparece no início da palavra? A letra H, ela tem algum som quando ela tá lá no início sozinha? Sim ou não? Se tiver errado, não pinta. Depois tá aqui, ó. Não apresenta som quando aparece no início da palavra. A letra H, ela não apresenta som quando aparece no início da palavra. A letra que vai apresentar o som é a letra que estiver do lado dela. Se essa estiver certa, você vai pintar essa opção toda. Tudo bem? E por último, nós vamos fazer essa cruzadinha. Cruzadinha não, esse mesmo. Essa cruzadinha com todas essas palavras que começam com a letra H. Lembrando que a letra H no início da palavra, ela não tem som de nada. Então, eu vou ter aqui, número 1, homem, número 2, helicóptero, número 3, hélice, número 4, hiena, número 5, hotel, número 6, hipopótamo, número 7, cadê o número 7? Hospital e número 8, uma horta. Pessoal, peçam ajuda se vocês tiverem alguma dificuldade para escrever alguma dessas palavras. Tudo bem? A nossa atividade de hoje vai até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, manda mensagem para a tia Marcele. Tudo bem? Fiquem com Deus e a gente se encontra amanhã. Tchau!